Um grande problema no Brasil é o desconhecimento da teoria, da prática, da gestão pública. É uma causa de vários outros problemas que geralmente a gente não consegue explicar como é que eles começaram. Para entender melhor, nós vamos conversar hoje com o Dr. Tiago de Araújo Chiamuleira. Ele é advogado, especialista em direito constitucional, advogado em direito público, professor de gestão pública, faz assessoria para muitas prefeituras aqui do Paraná e vai conversar com a gente para entender melhor. Professor Tiago, por que o senhor tem essa crença que o problema começa no desconhecimento? A pessoa se elege e não sabe exatamente o que vai fazer em Brasília? Primeiramente, agradecer a oportunidade de fazer parte dessa conversa. E o assunto ele é latente, né, Vili? O assunto é importante. O Brasil, a nação, os municípios, eles estão vivendo um período de moralidade. Mas não a moralidade na essência, uma moralidade a todo custo. Mas o que é importante nós percebemos que essa moralidade ela não consegue atingir o seu patamar se nós não tivermos eficiência em gestão. O conhecimento científico dessas questões para resolver os problemas das cidades. De nada adianta nós elegermos uma pessoa que em tese é honesta se ela não conhecer as questões orçamentárias, patrimoniais, operacionais, financeiras, contábeis. É exatamente isso que está na Constituição Federal. Você precisa entender de números, você precisa ter previsão, você precisa conhecer a lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo, planos plurianuais, leis orçamentárias, lei de contabilidade pública, lei de responsabilidade fiscal. Sem esses conhecimentos técnicos, científicos, não há a mínima possibilidade de um sujeito, de um vereador, de um prefeito, de um governador, de um senador, realizar uma boa gestão que traga benefícios para o cidadão. É interessante a sua tese, porque a moralidade é um princípio, é muito importante. Mas sem o conhecimento, essa pessoa poderia dar tanto prejuízo para o país, para uma cidade, quanto a corrupção, pelo desconhecimento de administração, pelos erros que ele vai praticar? Perfeitamente, o raciocínio é exatamente esse. Eu posso afirmar com tranquilidade que nós temos 30% de agentes improbos, que de forma efetiva eles deturpam o patrimônio público, né, roubam, desviam, cometem improbidade. Mas nós temos 60% a 70% de pessoas que não conhecem a administração. Ainda que bem intencionadas, elas não têm esse conhecimento científico e fatalmente cometem erros. Exemplo disso. Aplicação, por exemplo, no município do índice constitucional de 25% de educação. Como aplicar isso? Porque se você lê a Constituição, diz, você tem que aplicar os 25%. Mas como aplicar? Como atingir esse índice? Quais são os itens que me permitem investir para chegar nesse índice? Que não é apenas gastar ou investir, é gastar bem, com efetividade, construção de escolas se há necessidade. É melhor construir ou melhor equipar uma escola? Isso é gestão, previsibilidade. Então, essas questões elas passam pelo quê? Elas passam por uma informação específica, um conhecimento técnico, e aqui eu retomo um jargão interessante, eu tenho escutado algumas vezes e até adesivos, política não devia ser profissão. Deveria sim, ainda que por tempo determinado. Nós não podemos, por exemplo, votar no João do suco, por exemplo, no Tião do cachorro-quente, por quê? Não desmerecendo a sua qualidade técnica. Mas nós precisamos eleger pessoas que conheçam de orçamento. Por quê? Porque elas vão cuidar do meu patrimônio, do teu patrimônio, do tributo que é cobrado da gente de forma compulsória para investir nos serviços que nós necessitamos. As pessoas precisam conhecer. Eu vou finalizar esse raciocínio no seguinte sentido. Nós exigimos, por exemplo, que o nosso filho seja atendido por um médico de qualidade. Nós exigimos que a professora do nosso filho tenha condições técnicas para poder ensinar o nosso filho. Por que então que nós não exigimos isso dos nossos políticos, que vão cuidar do principal, que é o nosso tributo, que vai ser revertido em educação, saúde e segurança pública? É preciso conhecimento técnico. Aí entra um outro problema, que é a desinformação e mais o jogo fortíssimo da propaganda política, porque
sendo um tempo curto e despertando pouco interesse na população, as pessoas acabam elegendo de forma equivocada, escolhendo de forma equivocada. Esse é um fato. Veja, ainda nós vivemos, a República Brasileira ela é recente, né? Nós não temos ainda uma tradição de conhecimento científico e de cobrança dos nossos cidadãos. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, as pessoas elas pagam o seu tributo com gosto, com vontade. Por quê? Porque os serviços são revertidos a eles. Então eles conhecem aonde os serviços funcionam e aonde eles vão refletir em boas condições para o cidadão. No Brasil ainda não se tem essa tradição e nem esse costume. Por exemplo, nós temos hoje um procedimento eleitoral deturpado, vivemos de imagem, isso eu posso afirmar a você, vivemos de imagem, então nós capitaneamos, por exemplo, uma imagem de um candidato boa pinta, bonito, e que hoje com esses projetos de coaching, né, prepara o cara para falar 3 minutos de determinado assunto sem conhecer nada disso, mas que vende para a população uma ilusão e nós, infelizmente, ainda por uma falta de cultura científica, deixamos nos levar por esse tipo de gente. Voltando ao tema principal, o ponto de partida aqui da nossa conversa, essa situação que nós temos de altíssima recessão que se prolonga por anos, desemprego e tudo que a gente vê de questão de administração, compras que não deveriam ser feitas, dinheiro que foi emprestado para o exterior, tantas barbaridades, elas vêm, evidentemente, um bom pouco por corrupção e boa parte também, então, por falha administrativa, por desconhecimento. Pessoas que não conheciam o assunto e foram administrar, foram eleitas para isso. Perfeitamente, essa pergunta é muito oportuna. Por exemplo, nós tivemos um governo anterior, e aqui sem questão ideológica, nós tivemos um governo anterior que em 16 anos o país ficou parado. Eu costumo dizer, estradas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, infraestrutura, o Brasil não produziu absolutamente nada. Você, curitibano, por exemplo, quando vai no litoral do Paraná, ali em Matinhos, por exemplo, se você for agora, no final do ano, passar as férias com o seu filho, e você chegar às 10 da noite e observar a margem ali da praia, por exemplo, de Matinhos, e você olhar o horizonte, você verá vários navios, por exemplo, esperando o seu momento para desembarcar, por exemplo, ali com as suas mercadorias, vindas da Europa e de outros lugares do país. Por quê? O que encarece o produto. Exatamente. Primeiro, são perecíveis, eles se perdem, grande parte, mas por que isso? Porque nós não temos estrutura para que o país cresça. E o que isso acarreta? Acarreta por quê? Porque nossos políticos, os nossos gestores, não conhecem a administração pública com previsibilidade. Eu citei aqui algumas leis que são nevrálgicas, elas são fundamentais para o país começar a desenvolver. O nosso Brasil, por exemplo, é um país fantástico. Eu comentei com o Vili em outras oportunidades, nós temos hoje pouco mais de 11 mil, por exemplo, 11 mil antenas de telefone. A China tem quase 1 milhão. Quase 1 milhão. O Brasil falta tudo. Nós tivemos, por exemplo, a quebra do monopólio do gás agora, que nós pagávamos, o brasileiro pagava $12. Eu repito a vocês, $12 e nós que produzíamos o gás. O americano paga R$2,50 no metro cúbico do gás. O europeu pagava R$7,50 e não produzia gás algum. Por quê? Porque falta gestão e conhecimento. Não adianta a moralidade de todo custo. Isso que é importante. Por exemplo, uma obra, para ela ser executada, uma obra de grande porte, por exemplo, as obras Vili, da Copa, por exemplo, fizemos um estádio milionário que não teve previsibilidade de uso. Então, quer dizer, dinheiro público sendo jogado no lixo, porque não se tem público, não se tem jogos, não se tem previsibilidade, e agora as pessoas sangrando no posto de saúde pela falta do médico, sangrando, por exemplo, nas escolas por falta de professores inclusive capacitados, pessoas sendo assaltadas na rua por falta de segurança pública, não tem armamento ostensivo. O que é isso? Previsão. Nós não poderemos mais viver sem um gestor ou sem um político que conheça minimamente as questões orçamentárias para poder nos representar tanto numa Câmara Municipal, num Congresso ou até na chefia do Poder Executivo Nacional. No Congresso, ao fazer a lei, é evidente isso no Brasil,
aquele eleito ele resolve também os seus próprios problemas para facilitar a sua vida lá na frente. Então nós temos orçamentos que são completamente engessados, aquelas verbas carimbadas, que acabam sendo benéficas para o político, mas não para a população. Vamos entender melhor essa situação. Pergunta muito importante para as pessoas entenderem. E a gente começa a perceber pelas redes sociais que as pessoas estão procurando esse tipo de conhecimento. E nós temos hoje, só para fazer um corte, Pirro de Élida. Pirro de Élida, antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo, ele disse o seguinte, ele criou o ceticismo dele. Ele criou a ideia do ceticismo. O que é isso? O mel é doce. Mas será que ele é doce mesmo? Me parece ser doce. Não acredito que ele seja, ou talvez ele possa até ser. Mas me parece ser doce, eu não consigo afirmar isso com clareza. Nós vivemos hoje, a internet ela veio para quê? Ela veio para informar a população. Essa é a grande jogada da internet, né? Dessas mídias sociais, desse compartilhamento de informações. Aqui em Curitiba você consegue ver o Museu do Louvre, por exemplo, visitá-lo. Mas o interessante é que essa situação criou para nós, Vili, um período de maior desinformação no mundo. Não se tem informação concreta, você precisa ir na fonte. Tanto é que nós já temos fake news e outras questões. O que é isso interessante? As pessoas elas estão sedentas de conhecimento, inclusive na questão pública. Elas perguntam, mas se tem dinheiro, se tem condições, por que as coisas não acontecem? E aí eu vou ter que responder. Porque existem verbas. O orçamento ele é carimbado. Essas leis que nós comentamos agora, por exemplo, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual, são recursos públicos que devem ser investidos de acordo com essas rubricas. Não há discricionariedade, muito pouca para o gestor. Principalmente, Vini, no primeiro ano de gestão. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele está trabalhando com orçamento feito há 3 anos anteriores. Há 3 anos atrás. Só que é o seguinte, Vili, isso que é importante, ele não tem o dinheiro em caixa, ele tem previsão de arrecadação. Por exemplo, nós vamos investir, vamos construir uma universidade estadual em Maceió, por exemplo. Ele não tem o dinheiro em caixa, ele prevê que vai arrecadar, que o cidadão vai pagar o seu tributo e que ele vai ter um dinheiro em caixa e vai construir. Só que muitas vezes, Vili, isso não se concretiza. Por exemplo, o prefeito Rafael Greco aqui, nós vamos receber, por exemplo, aqui vamos arrecadar tributo R$1 milhão. Só que pode acontecer uma recessão, as pessoas podem perder o emprego, como tem 13 milhões de desempregados, e não pagar o seu IPTU. Isso não se concretiza, mas ele prometeu. E aí vem o descaso. Para resumir, essas questões, então, elas são verbas, são recursos carimbados. Orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? O que é essa discussão? O que é? O Congresso Nacional, nos 2 primeiros meses, e aqui eu reafirmo que não são questões ideológicas, ele engessou o orçamento da União em 1% da receita corrente líquida. O que é isso, receita corrente líquida? Tudo aquilo que a União ia arrecadar. Tudo aquilo. Ele engessou em 1%, que é um recurso significativo para as pessoas que estão precisando da saúde, na educação. Para quê? Para que os seus deputados federais façam campanhas nos seus currais políticos. Engessou. O legislativo, Vili, não mexe com dinheiro. Ele fiscaliza e legisla. Essa é a função. Mas não. Eles estão deturpando a Constituição, deturpando a sua atribuição, estão pegando dinheiro público, que cada deputado, em tese, vai receber quase 18 a 20 milhões de reais para fazer campanha no seu curral político. Ele é dono, então, dessa verba, no encaminhamento dessa verba. E isso interessa para ele, porque com isso ele segura os prefeitos das cidades. Esse é o raciocínio. Objetivamente, não se muda o raciocínio. Então, o que acontece? Esses deputados fazem campanha com dinheiro público, que já é uma mão, e a outra mão agora é o quê? É a duplicação, triplicação, por exemplo, é a duplicidade e a triplicidade da questão do fundo eleitoral. Nós estamos com os nossos recursos, meu e seu, filha, da tua filha, da tua esposa, da tua família, esses recursos públicos, boa parte, estão sendo investidos no fundo eleitoral para eles fazerem campanha novamente com dinheiro público. O processo democrático e administrativo precisa ser mudado, essa reforma política precisa acontecer, tanto a tributária como a previdenciária que está sendo realizada agora. Vamos a alguns assuntos do momento, por exemplo, a mudança da Procuradoria-Geral da República, a definição do presidente Bolsonaro, que aliás foi diferente do que se previa, ele não foi pelos nomes que foram indicados, pela própria categoria. O que representa? Essa indicação do presidente Bolsonaro, de fato, ela traz uma inovação. Em tese, esse procurador-geral indicado, ele tem uma linha ideológica de esquerda.
Então, é um contraponto e um contrassenso com relação à política do Bolsonaro. Entretanto, me parece que esse cidadão está alinhado com as políticas do governo, independentemente de questões ideológicas. Preparado, doutor, cidadão que tem condições de contribuir. Agora, de fato, essa questão, Vili, ela traz um assunto que precisa ser debatido. Por que todo esse protagonismo, por exemplo, do Ministério Público e da Lava Jato? Do Sérgio Moro, que eu, particularmente, sou entusiasta. Justamente por conhecer a máquina pública, a gestão pública. Mas todo esse frenesi em relação a esse tipo de notícia. Por quê? Porque essa atribuição de fiscalização hoje exercida e ocupada pelo Ministério Público, pelo Sérgio Moro, pela Lava Jato, ela só aconteceu, Vili, sabe por quê? Pela ausência de atribuição e de fiscalização e de legislação dos deputados federais em Brasília. O que eu quero dizer com isso? A Lava Jato é oriunda o quê? A maioria dos seus recursos são de desvios da Petrobras, pagamento a empreiteiras. Aonde estavam os deputados federais, os senadores nesse período, 2012, 2016, que não fiscalizavam os recursos públicos? Por exemplo, onde estavam os nossos deputados federais à época que não fiscalizavam, por exemplo, que a ex-presidente tinha passado um dinheiro para Passadina, dinheiro público meu e seu? O que acontece? O Ministério Público, Dallagnol, e aqui eu não estou fulanizando, mas é importante discutir, o Sérgio Moro, que eles disseram, como os deputados federais constitucionalmente não fazem e não cumprem com a sua obrigação, nós vamos fazer. E o que aconteceu? Todo esse protagonismo que devia ser feito pelos nossos deputados, que nós elegemos para fiscalizar os recursos públicos, a Lava Jato assumiu esse protagonismo e, de fato, hoje se vê todo esse contexto em cima, por exemplo, da eleição do Procurador-Geral da República. Essa conclusão é muito interessante. Significa, então, que nós temos dois motivos principais, pelo menos no primeiro momento, para que o Congresso não faça o que deveria fazer, que era a missão dele. Desconhecimento ou cumplicidade por interesses de cada um na época de ficar bem com o governo que estava ali. Isso. Eu arrisco que nós temos no Congresso, com todo respeito, aqui eu não estou acusando ninguém, mas no quadro que nós tínhamos e no quadro que nós temos hoje, que não inovou muito, 50% eu acho que são interesses próprios, né? Benefício próprio, porque o cidadão se elege. Nós temos políticos aqui no Paraná que se elegem com um discurso republicano e depois esse discurso ele se torna pessoal e particular. As pessoas estão vendo isso, estamos sofrendo na pele. E os outros 50% é desconhecimento. Eu também, como é que eu vou exigir, por exemplo, de um deputado federal que não tem conhecimento técnico para ele poder analisar a questão orçamentária dos recursos que são passados para essas empresas, essas empreiteiras? Esses dias, Vili, eu conversei com um vereador aqui em Curitiba e disse para ele, você está fiscalizando as obras de Curitiba? Tiago, como que eu faço isso? Aonde eu posso fiscalizar, analisar e, além do mais, se eu achar alguma coisa errada, para quem que eu recorro? Pelo amor de Deus, vereador, né? Eu tive que responder assim, você tem os órgãos de controle, Ministério Público, né, GEPATRIA, hoje, combate à corrupção, mas principalmente você tem o Tribunal de Contas, que tem todo um corpo técnico jurídico para lhe amparar. Puxa, Thiago, eu não sabia disso. Então, assim, esses são os nossos políticos hoje. O Brasil, a chance do Brasil crescer e do Brasil desenvolver é com conhecimento científico. Infelizmente, nós não temos isso, tanto no Congresso, tanto nos nossos municípios. Concluindo a questão da Lava Jato, analisando o tabuleiro, as peças que estão sendo alteradas ali no tabuleiro. Muita gente está interpretando que há um movimento hoje, parecido com aquele primeiro movimento do Abafa, Operação Abafa, mas que haveria hoje, por interesses particulares de grandes figuras nacionais, de dar uma esfriada, de desmobilizar a Lava Jato, que foi importante na eleição, mas agora que eles estão lá, eles já não têm mais os meus interesses porque eles temem ser alvos ou seus parentes serem alvos. Veja, essa pergunta é muito interessante, porque ela extrapola um pouco a questão técnica e a gente entende como uma questão política. Mas, de fato, você tem razão, Vili. A Lava Jato, ela me parece que está sendo enfraquecida não só por interesses particulares, políticos, né, dos chefes do Poder Executivo, daqueles que eventualmente possam ser investigados. E olha que a lista é grande, Vili. A lista é grande. Como também por parte do próprio Supremo Tribunal Federal. Algumas decisões, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, deturpam todo o procedimento do Lava Jato. Apesar do Gilmar Mendes, eu entender ele como um dos grandes juristas, ele é uma enciclopédia, conhece muito o direito público, talvez o melhor dentro do Supremo, mas existem ali questões particulares que influenciam na sua decisão.
Me parece que a Lava Jato ela já está incorporada dentro do inconsciente do cidadão. Ela já mora dentro do nosso inconsciente. Nós respiramos a Lava Jato porque é uma sede de moralidade. Agora que, de fato, ela está sendo enfraquecida neste momento e a possibilidade dela ser fracionada, isso pode acontecer, me parece que é evidente, tanto que os acontecimentos que estão ocorrendo dentro dessa operação, dentro do Ministério Público, esses vazamentos de algumas conversas que talvez exageradas ou talvez equivocadas, mas que na sua essência não podem ser questionadas, eu acho que a Lava Jato, de fato, ela corre um grande risco. Vamos falar agora da política do Paraná, que tem um quadro interessante. As velhas lideranças estão saindo de cena, ou por idade, que aqui no Paraná só se sai por idade, né? A pessoa geralmente é como se fosse monarquia, fica 30 anos na média, os grandes figurões aí. Mas agora, pela idade, alguns estão sendo afastados, outros porque a Lava Jato foi em cima. Então nós temos um quadro que ele está se abrindo em oportunidades, mas você não vê a ocupação dentro desse princípio que você coloca, que é moralidade, mas também conhecimento. Então continua se elegendo, ainda mais com as redes sociais agora, se elege muita gente que faz o espetáculo, mas quando chega lá não conhece absolutamente nada. Importante. Você iniciou a tua pergunta no seguinte sentido. Por exemplo, nós temos um gestor atual que está há 30 anos, repito, 30 anos vivendo do dinheiro público. Iniciou como vereador, e nós estamos agora em 2019, 30 anos vivendo do dinheiro público. Eu posso afirmar, Vili, que essas pessoas nunca trabalharam na vida. Vili, eu e você, nós acordamos 7 horas da manhã e 6 da manhã todos os dias para trabalhar. Eu peguei ônibus na vida, eu frequentei a escola pública. Essas pessoas acordam às 10 da manhã, vão dormir cedo, comem boas comidas, bebem bons vinhos, vieram de um grupo que se intercala há muito tempo. Trabalhar de forma efetiva, conhecer as necessidades, muitos deles não conhecem. Então, isso que é importante. Esse conhecimento, essa falta de gestão, nós estamos sofrendo ela agora, estamos conhecendo ela agora. Né? Por quê? Porque se tem dinheiro, por exemplo, nossa capital paranaense, nós temos uma receita corrente líquida, eu já contei isso, eu já me referi a isso, a Curitiba é uma capital rica, Vili. Nós estamos na contramão da crise, mas não é por causa da gestão, é porque o cidadão curitibano é um bom pagador de imposto. O cidadão curitibano, ele se fragiliza quando ele joga um papel no chão, ele volta para... Opa, que não é... Porque nós somos uma comunidade europeia e as coisas funcionam por causa da gente, não por causa da gestão. Agora, você me pergunta, mas é uma capital rica, é uma capital boa? Poderia ser muito melhor, eu digo isso. Os serviços que são direcionados ao nosso cidadão, eles são mínimos e nós nos contentamos com isso. É a seguinte ideia, você vai no caixa eletrônico, isso eu digo aqui para o cidadão, o seu dinheiro, você aperta o botão lá e tira lá, por exemplo, R$200. É como se você pedisse, muito obrigado caixa eletrônico por dar o meu dinheiro. Não! O dinheiro é nosso. Nós estamos exigindo o mínimo e estamos recebendo o mínimo. Curitiba tem que funcionar com o máximo. E aonde isso desencadeia? Desencadeia talvez, não pela má intenção do gestor, mas pelo desconhecimento técnico. Porque quando ele não conhece, ele fica subjugado aos seus secretários, que muitas vezes sabem menos que ele. Então, como disse, se nós não resolvermos e colocarmos pessoas técnicas, veja, não é só questão técnica, eu não estou dizendo isso. Há uma questão de moralidade da pessoa. Né? Hoje nós estamos vivendo um período de compliance. O que é compliance? As empresas estão vendo compliance. Compliance, não precisávamos ter compliance se nós tivermos o quê? Integridade moral. Não precisava ter compliance. Negociações por baixo do pano, não. Se a pessoa sabe que aquilo é errado, mais uma coisa, vou dar um exemplo. Em Portugal, por exemplo, as crianças, elas fazem a prova em cadeiras duplas, em mesas duplas, uma do lado da outra. E não se tem cola. Aí um colega nosso foi fazer uma pergunta assim, mas peraí, como é que vocês colocam duas crianças aqui fazendo uma prova uma do lado da outra? Não tem perigo de colar? O que diz o professor português? Não, isso aqui é errado. É integridade, é a tradição de que as coisas devem funcionar de forma moral. E isso falta no curitibano, falta no gestor, mas principalmente a falta de conhecimento
que é o que tem sangrado bastante. Por esse trabalho de assessoria, de conhecimento político, você foi convidado, entrou para o Patriotas. Isso significa uma pré-candidatura. Temos eleição já a seguir agora para a Prefeitura de Curitiba. Esse é seu propósito? Veja, o que eu descobri durante esses mais de 12 mil quilômetros rodados no interior do Paraná e outros locais do Brasil, mais precisamente no Norte Pioneiro. Eu descobri o seguinte, nós temos dois cânceres importantes, né, e a população precisa saber disso. É o gestor improbo e o gestor que não conhece. Não vou utilizar a palavra burro porque ela é violenta, mas o desconhecimento. Nós temos prefeitos, por exemplo, com belíssimas intenções, mas que estão quebrando os municípios deles. Quebrando. Não sabem aplicar os 25% de educação, 15% de saúde, extrapolam o folha de pagamento, não sabem fazer um procedimento licitatório, não sabem fazer uma subvenção, passar o dinheiro para uma ONG, por exemplo, quando precisa. Eles não conhecem de administração. Eles acham que vão pegar as questões ali prontas e vão dar continuidade e tentar fazer uma boa gestão. Mentira! Isso não acontece. Vou dar um exemplo para concluir a nossa questão. A linha verde de Curitiba. A linha verde. Nós estamos há quase 10 anos de uma obra nevrálgica que corta mais de 20 municípios, que as pessoas precisam dela para trabalhar, para levar o seu filho para a escola, para passar ali no Vita, por exemplo, e levar o seu filho que está com uma gripe, uma doença específica, elas não têm condições de circular pela via. Uma obra de mais de 400 milhões de reais, gastos do meu e do teu dinheiro, né, e que não finda. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Não é falta de recurso, falta de previsibilidade e gestão. Uma obra cheia de patologias, cheia de defeitos, onde está a torneira aberta do dinheiro público e nós temos que brigar, lutar, berrar. E nós temos aí uma entrevista, isso é interessante, não sou eu que estou dizendo, pega a Gazeta do Povo, que ela vai ter. Foi perguntado ao secretário de obras e ao prefeito o seguinte: peraí, essa obra tem que. A inauguração dela já passou. Mais de 400 milhões de reais, superfaturamento, inclusive, porque aditivou. A alegria dos empreiteiros. E perguntaram para ele o seguinte: Tiago, secretário, o que vocês vão fazer aqui está errado? Estamos diante de uma situação que nós não sabemos o que fazer. Pelo amor de Deus, um gestor público cuidando do meu e do teu dinheiro, do dinheiro da nossa família, do dinheiro do tributo que nós pagamos de forma violenta, eu posso dizer isso. O cidadão me dizer que não. Ele não devia estar ali. E tem um exemplo bastante interessante que a gente acaba esquecendo, o tempo passa, né? O metrô, na verdade, o dinheiro existia, estava já encaminhado para Curitiba. Se ele não vem para cá, ele vai para outros estados, resolve o problema de outras cidades e não resolve o problema daqui. Como explicar um fracasso tão grande para a cidade como um todo, que foi perder uma verba que já estava anunciada para o metrô pelo governo federal? E é uma pergunta interessantíssima, Vili. Existem, por exemplo, os grandes bancos fomentadores, os grandes bancos, né, a Caixa Econômica, por exemplo, o BNDES, eles têm recursos para repassar as cidades. Tem recursos, mas recursos milionários. Sabe por que as cidades não recebem, Vili? Porque não tem projetos. Não tem projetos, não tem conhecimento científico para apresentar um projeto, que é o quê? Que é o pré-requisito para você receber o teu recurso. Grandes cidades, grandes obras, pontes podiam ser sido feitas, que têm o recurso, mas não se repassa porque eles não têm projeto. Os prefeitos municipais não têm conhecimento com os seus secretários. Então o dinheiro está lá e as coisas não acontecem. Por exemplo, para que você receba um recurso público, Vili, isso é importante. Você tem que ter alguns requisitos, por exemplo. Se você tiver com a saúde financeira da tua cidade, saúde financeira não significa dizer que tem que ter dinheiro. Mas se você cumprir os requisitos, você tem uma certidão liberatória, por exemplo, do Tribunal de Contas. Essa certidão te permite receber o recurso, tanto estadual quanto federal. É assim que funciona. O Ratinho, por exemplo, lá, quando era secretário de desenvolvimento lá na SEDU, para ele poder passar um dinheiro para um prefeito, o município tinha que ter a certidão que está dizendo que o teu município está em dia com o tribunal. Vire, eu vou te responder isso. Vários municípios do estado do Paraná não estão bem orçamentariamente, não estão com as suas contas públicas apresentadas ao tribunal de forma correta. Então o recurso existe e essas situações elas deixam de existir. Quem que sangra com isso, Vili? É o gestor? Não, é a população lá, é o município. Porque a gente vai discutir União, Estado, é natureza jurídica abstrata. O que é isso? Você não pega o Estado, você não pega a União, nem a União e o Estado, mas o município você pega. Porque aonde moram os problemas, é no município, no cidadão que está aqui passando na rua, aqui passando na cidade. Professor Tiago Chiamulli, para a gente finalizar, nós falamos aqui do Patriotas, da sua filiação, e o senhor vai entrar nessa disputa e pergunto mais,
Partido pequeno geralmente entra meio como personagem de eleição, às vezes nem pode participar do debate pela questão da legislação, e vale a pena entrar numa disputa de forma tão desvantajosa? Pergunta interessante, Vili. Você sabe que assim, a minha natureza é técnica e eu sou também evangélico por natureza, então eu tenho alguns princípios, né? Eu tenho alguns valores que eu não deixo de deturpar, não deixaria de deturpar por isso. Agora veja, a tua pergunta é muito interessante. Eu particularmente entendo que nós temos que ter candidaturas avulsas. É assim em alguns locais dos Estados Unidos, a Europa também é assim. Você não tem vinculação partidária justamente para quê? Para que você tenha um mandato independente, coisa que nós não temos hoje aqui no Brasil. O Patriota, por exemplo, foi uma sigla que eventualmente eu fui convidado e que já estou repensando em continuar ela. Por quê? Porque tem interesses político-partidários que se sobrepõem ao interesse público. Posso dizer isso, nós temos hoje grandes caciques que comandam os partidos, e eu não faço parte disso e não farei, que comandam os partidos, recebem uma verba milionária para fazer política com dinheiro público. Que aumentou agora. Aumentou, inclusive, mas é um dinheiro absurdo. A população acho que não tem noção disso. E eles deturpam toda a questão política. Eu ouvi a notícia até que um dos partidos aí comprou um helicóptero com esse dinheiro, com a justificativa de que poderia o líder viajar para lá e para cá com o dinheiro público. Perfeitamente. Os partidos políticos, as pessoas precisam entender o seguinte, elas são partidos que têm natureza jurídica privada. O que é privada? Não tem fiscalização dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, não tem. Então, o detentor do partido, por exemplo, ele faz o que ele quer com o dinheiro. Então, ele que diz quem vai ser o candidato, ele diz aonde vai atuar, qual é a forma de campanha. Eu não compactuo com isso. A minha ideia, inicialmente, é o quê? É uma candidatura independente. O meu compromisso são com as pessoas. Mas o quê? Menos política e mais gestão. Os partidos políticos hoje, apesar de terem uma força grande agora financeiramente, eles estão fadados, e eu posso afirmar isso num período curto de tempo, fadados a deixar de existir, justamente porque a população, as pessoas minimamente coerentes, sabem que nós não precisamos de partidos políticos para eventualmente participar de uma eleição. E para concluir, eu estou muito animado com relação, porque o que eu posso oferecer para as pessoas é conteúdo, conhecimento e comprometimento que as coisas podem funcionar de uma maneira mais saudável e efetivamente voltada para a questão orçamentária. As coisas podem funcionar. Curitiba pode ser uma capital rica, uma capital das mais eficientes do mundo. Basta gestão e conhecimento, e isso nós temos para propor à população. Muito obrigado, professor, pela participação com a gente aqui. Obrigado, eu fico muito contente, para mim é um prazer e eu fico estar lá ao seu lado, o senhor que é uma referência, para mim é uma referência, tanto moral como técnica. Espero que possa ter aprendido com o senhor aqui, esse é o nosso trabalho. É verdade, passar o conhecimento, um pensamento diferente para a população. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigado. Professor Tiago Chiamuleira, lembrando que ele é advogado, é mestre em Direito Constitucional, assessora várias prefeituras do interior do Paraná, também especializado em Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Então, bastante tempo de exercício profissional e agora coloca até a possibilidade de entrar nas disputas eleitorais. Muito obrigado a você que ficou ligado com a gente aqui, através desse vídeo. Deixamos aí para você entrar em contato no nosso Twitter, @JoséVille, WILLE. Lá sempre colocamos as novidades, os assuntos do momento, colocamos através do Twitter ou também no nosso site, que é o memoriaparanaense.com.br e memoriabrasileira.com.br. Muito obrigado.